Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Ótimo, obrigada. Então, é um prazer hoje a gente retomar os seminários dessa semana. Por questão de organização, gente, eu peço para que todos fechem seus vídeos e áudios, por favor. Às vezes a gente acaba esquecendo que os nossos vídeos e áudios ficam abertos, né? Então, eu peço a colaboração de todos, que para fechar, para ficar apenas, então, o vídeo e áudio aberto da palestrante, tá? Então, com isso, nós vamos dar início ao seminário. É um grande prazer, na realidade, para mim, hoje, poder apresentar a professora Mônica Cota, que é a nossa palestrante, então, dessa semana. A professora Mônica Cota é professora titular do Instituto de Física aqui da Unicamp. Antes de eu dar uma descrição um pouco mais pessoal, né, eu conheço a professora Mônica há muitos anos, acho que muito antes de alguns de vocês terem nascido, mas enfim. A professora Mônica, então, como eu falei, ela é titular do IFGW, é diretora associada também. Estávamos até discutindo aqui, atualizando os dados, a professora Mônica é uma das duas professoras titulares do IFGW, mas, no fim, ela reflete também a representatividade que ainda tem, né, limitada, de mulheres na física, mas com muita satisfação, na realidade, que a gente vê esse avanço, e foi uma etapa bastante importante a gente ver essa evolução, e hoje a professora Mônica como titular lá do IFGW. Bom, estávamos com relação à carreira, então, só dando uma introdução rápida, a professora Mônica é prata da casa, ela fez bacharelado, mestrado e doutorado em física pela Unicamp, e depois fez o pós-doutorado no Bell Labs, lá nos Estados Unidos. Ela tem experiência nas áreas de física da matéria condensada, biofísica, com ênfase no estudo de nanomateriais, semicondutores, e, mais recentemente, nos últimos anos, vem se dedicando à exploração e aplicações de técnicas de microscopia, né, a professora Mônica é especialista na parte de microscopia por sondas, em estudo de biomateriais e sistemas biológicos, que é o tópico daqui da apresentação que ela vai fazer hoje. A professora Mônica é autora de mais de 120 papers em periódicos científicos, mais de 1.000 citações, já tem também uma orientação grande aí de trabalho de mestrado e doutorado. Vale a pena também citar o reconhecimento que a professora Mônica tem em relação ao seu trabalho pelo corpo discente. Ela já foi coordenadora da graduação e patrona e paraninfa de várias turmas de formandos do IFGW, é atual presidente da Sociedade Brasileira para Pesquisa em Materiais, a SBPMAT, e editora associada da revista ACS Apply Nanomaterials. Foi organizadora de vários eventos científicos, tanto nacionais como internacionais. Eu só vou destacar um, que na realidade não foi o mais importante, né, Mônica, mas que a gente teve a chance de organizar em conjunto. Um estresse total. É melhor, assim, a gente não sabe não dizer o ano, né, mas foi o 15º encontro dos usuários do LNLS, né, da reunião anual dos usuários do LNLS, mas como eu vou deixar só o número, que foi o 15º, eu não vou dizer quando foi, né, senão eles vão começar a fazer a conta e vai ficar muito mal para nós. Não, para mim é pior que você. Enfim, mas foi um prazer muito grande ter tido essa chance, né, a gente se divertiu bastante, foi muito estresse, mas foi bastante divertido na época. Então, e na realidade, voltando um pouquinho para trás, né, já dando esse tom mais informal, eu conheci a professora Mônica quando ela estava voltando do pós-doc, talvez ela nem vai lembrar ainda desses detalhes, e eu estava lá com uma aluna de pós-graduação, assistindo algumas aulas num curso de pós no IFGW, e ela foi dar algumas aulas sobre a parte de crescimento, então foi quando eu aprendi pela primeira vez o que era o tal do crescimento epitaxial, interface, a questão de defeitos, o quanto isso era um problema em semicondutores, enfim. Eu lembro de lá na sua sala, Mônica, lá na física aplicada, tirando dúvida de um artigo específico,
marcou bastante, né? Eu estava aprendendo muita coisa, né? Tudo para mim era novo. Você era da química, né? Você era da engenharia química, né? Foi muito interessante. Enfim, então já faz muitos e muitos anos, né, que a gente vem aí se encontrando nesse processo. E aí, então, assim, é realmente um prazer hoje a gente poder contar com o seu seminário. E eu também vou, né, como último ponto, eu só queria destacar, né, um papel importante que a Mônica tem desempenhado e que a gente compartilha, né, que é essa questão da cultura multiusuária de equipamentos. É um grande prazer. Volta e meia a gente está se esbarrando, e eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante a sua participação. Na elaboração de projetos multiusuários, que a gente ainda não conseguiu implementar na FINEP e outras coisas mais, né? Mas eu acho que isso é uma questão importante. A Mônica é uma das que carrega essa bandeira, né, e vem fazendo um trabalho importante no FGW de implementação dessa cultura multiusuário de equipamentos. Enfim, então, gostaria, né, agradecer a sua presença, Mônica. É um grande prazer a gente tê-la aqui com a gente, e eu tenho certeza que todo mundo vai aproveitar bastante a sua participação. Obrigada. Muito obrigada, Daniela. Eu só vou pedir desculpas, porque o Rafael sugeriu de eu ligar a câmera no celular. Eu não sei porque ele mudou da câmera do laptop para o celular, por isso vocês viram que eu estava mexendo aqui. Mas então eu vou estar olhando para a tela, porque é o slide que eu vou estar apresentando, tá? Então me desculpem aqui pela falta de... Normalmente eu não deixo o vídeo ligado, então eu me perco um pouco. Bom, então todo mundo... Vocês conseguem ver os slides aqui? Porque agora eu só vejo o meu slide. Então, vou torcer para que seja. Bom, em primeiro lugar, eu queria... Oi, Dani, tá vendo? Sim, tá vendo. Estou assim. Tá, então... porque eu tô meio desarticulada aqui. Eu tenho o slide no computador e a câmera no celular. Deixa eu ligar o laser aqui. Tá, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Na verdade, já era para eu ter vindo antes, mas a pandemia não deixou. E aí eu queria agradecer, inclusive, a apresentação da Daniela. A Dani, eu conheço ela como Dani, como ela disse, faz muito tempo, é uma pessoa muito querida. A gente tem muitos pensamentos em comum, eu acho que é bom que as pessoas, a gente se una, né, ainda mais em momentos tão críticos como esse que a gente está passando. Bom, então, obrigada pela audiência. Eu vi que tem muita gente na sala. Os seminários da física não são tão disputados, agora com tudo feito online, parece que está mais fácil. Então, quando a Daniela e a Carla gentilmente me convidaram para vir falar aqui, primeiro dá um pouquinho de pânico falar para química, porque eu sou física e não sei absolutamente nada de química, gente. É uma grande frustração eu não entender a química como um químico. Eu posso entender alguns fundamentos, mas é outro universo, né? E então eu vou apresentar um trabalho aqui que tem muito a ver com química. Então, se vocês fizerem uma pergunta muito profunda de química, eu não vou saber responder, tá? Então, eu vou avisando para vocês não ficarem frustrados. Mas isso é um trabalho que já tem mais de 10 anos que a gente está fazendo. Como a Daniela falou, eu comecei lá no crescimento epitaxial, em materiais e tudo mais, e acabei mudando por conta da microscopia, acabei me envolvendo em outros problemas e fui parar numa coisa completamente exótica, que é a área de física biológica, e em particular trabalhando com bactérias. Então a gente tem bactérias lá dentro do laboratório de física para fazer, e eu vou resumir um pouco da pesquisa ao longo desses, acho que quase 10 anos já que a gente está lidando com esse problema. Então, só para dar um overview, o laboratório... deixa eu só tirar esse negócio aqui da frente, acho que com laser eu não consigo, né? Não, mas agora ele tirou minha apresentação. Ah, que ótimo. Aqui. De novo, perdão pela falta de aptidão com tecnologia. Então, o meu grupo a gente chama de Laboratório de Nano e Biosistemas, e nós trabalhamos com semicondutores, desde aquela época que eu conheci a Dani, e mais recentemente trabalhando com nanofios semicondutores, que são estruturas nanométricas, basicamente um cristal semicondutor monocristalino que tem uma dimensão nanométrica e pode ter micras de comprimento. E são estruturas que a gente estuda pensando em novas tecnologias para, por exemplo, optoeletrônico ou dispositivos optoeletrônicos. Então, aqui são alguns trabalhos mais recentes. Eu não vou falar disso, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa depois, mas a gente tenta entender como é a síntese, mudar, modular. Então, aqui
um trabalho de doutorado do Douglas, que ele conseguiu modular o diâmetro espontaneamente, criando uma instabilidade no movimento da partícula, ou aqui a gente faz a partícula andar na superfície e muda a forma do fio, e assim por diante. Eu sempre tentei levar a pesquisa de semicondutores para dispositivos. Depois de 20, eu não vou falar quantos, mas depois de algumas décadas a gente conseguiu chegar num biosensor, tá? Então, isso é um trabalho que foi chegar em um dispositivo funcional. E a gente tem outras coisas, mas que eu chamo de pet projects. Eu tenho alguns alunos de iniciação trabalhando em coisas ligadas à neurociência. Isso aqui é uma luvinha, um protótipo de uma luvinha que a gente fez há muito tempo atrás com um sensor de pressão. E também alguma interação com a Marisa Beppo na FEC com coberturas antimicrobiais. Mas eu só vou falar hoje da bactéria. Então, basicamente, por que a gente vai ver bactéria? Bactérias são super importantes. Em época de Covid, eu acho que não precisa dizer muito, né? Tudo que é micro-organismo se torna muito importante. Então, só para dar uma ideia da relevância do tema no cenário internacional, isso aqui é um slide mostrando uma iniciativa do governo americano, que é a Iniciativa Nacional do Microbioma, e eles já tiveram a iniciativa de Nano em 2000, depois a iniciativa sobre o cérebro em 2013, em 2016 eles lançaram sobre bactérias e estudo de microbioma. Mas o mais importante é que você tende a suportar, dar suporte para a pesquisa interdisciplinar. Você precisa de diferentes abordagens para responder questões fundamentais sobre os microbiomas em seus ecossistemas de preferência, né, para a gente entender o que está acontecendo e a relação com o ser humano. Então, no nosso laboratório, por uma questão que eu diria até casual, porque eu encontrei uma pesquisadora que estava com esse problema e precisava de suporte de microscopia, a Alessandra, a gente começou a trabalhar com a Xylella. A Xylella fastidiosa é uma bactéria de plantas, ela está presente em várias partes do mundo, é endêmica na América, afeta várias plantas, e ela foi bastante estudada no começo da década, no começo dos anos 2000, porque a FAPESP resolveu escolher um micro-organismo para sequenciar o genoma. E por conta do interesse econômico da Xylella no estado de São Paulo, que é justamente as laranjeiras, ela afeta a produção de suco de laranja, ela resolveu financiar, então a gente tem o genoma da Xylella decodificado, ou seja, eu posso dizer que a bactéria que eu estou estudando é a Xylella fazendo um PCR dela. O PCR está na moda também por causa do Covid. Mas, enfim, ela é uma bactéria gram-negativa, ela tem uma estrutura de parede que eles chamam de gram-negativa, são bastonetes, isso aqui é uma imagem de microscopia de força atômica mostrando algumas bactérias na superfície, e tem aí até 5 micros de comprimento, né, exagerando, e da ordem de uns 300 nanômetros de diâmetro. Ela tem uma diferença em relação à maior parte das bactérias. Ela tem uma taxa de duplicação super lenta. Em vez de 6 minutos, que é a E. coli, que é a bactéria mais estudada no mundo, leva para se duplicar, a Xylella leva até 24 horas, dependendo da condição. E isso é bom se a gente quiser fazer um estudo de microscopia acompanhando o que a bactéria faz. Ao mesmo tempo, ela é uma bactéria basicamente inócua para seres humanos, porque ela, né, não tem patogenicidade intrínseca, então a gente não precisa ter nenhuma condição de biossegurança, então é fácil usar num laboratório de física. Mas o que ela faz? Por que ela afeta as plantas? Porque ela constrói um biofilme dentro dos vasos do xilema. Vocês lembram lá do ensino médio, o xilema é o que leva a água e nutrientes, sais minerais para a planta. Então, quando ela forma um biofilme, eu vou explicar daqui a pouquinho o que é o biofilme, ela vai entupindo esses vasos e a planta basicamente morre de sede. Então, no caso da laranja, isso tem uma implicação na produção de suco. Então, só para ter uma ideia, a Xylella está endêmica aqui em todas as regiões amarelas e ela está se espalhando pela Europa, finalmente. Ela entrou na Europa via Itália, e ela está matando todas as oliveiras aqui do sul da Itália e está chegando aqui em alguns pontos da Europa. Então, ela está virando um problema um pouco maior do que ela era, né? Então, aqui são alguns exemplos. Esse aqui são as videiras da Califórnia, que eles chamam as toasted grapevines, porque elas ficam com essas folhas amarelas devido à falta de água. E aqui a laranjeira com a CVC, né, que são esses, o sintoma típico são esses pontinhos amarelados na folha, e isso aqui é uma laranja de uma planta afetada pela Xylella em comparação com uma laranja normal, ou seja, não há suco, a laranja cresce, mas ela está seca. E, felizmente, ela é transmitida por uma cigarrinha, né, porque se fosse pelos ventos seria um pouco mais complicado, mas ela é transmitida por uma cigarrinha, ou seja, ela tem uma interação com um vetor que é um inseto. Então, mas o que é o biofilme que eu falei lá no começo? Então, o biofilme
por exemplo, nossa placa bacteriana biofilme, né? Então, a gente tem aqui as células bacterianas aderindo numa superfície. Isso a gente chama de uma adesão reversível. Por quê? Porque ela adere, pode sair, pode ir embora, volta, etc. e tal. Chega um momento, e existe uma maquinaria imensa ali envolvida em termos de expressão gênica, que ela começa a secretar uma substância que forma uma espécie de uma colinha, né? Essa substância vai começando a encapsular as células e ela forma essa cápsula aqui do biofilme, que protege as células do hospedeiro. Ou seja, antibióticos não chegam nessas células que estão dentro dessa matriz, até o momento que a comunidade se torna tão grande, a dificuldade de permeação de nutrientes por essa matriz, e ela se rompe e o processo começa de novo. Então, isso é um modelo já bastante antigo, ainda não completamente validado, assim, todo mundo acredita que é assim, mas ninguém mostrou realmente, e uma das coisas que a gente fez foi exatamente nesse sentido. Mas quando nós encontramos essa pesquisadora, a Alessandra, ela olhava os biofilmes daqui para cá, estágio 3, 4 e 5, quando muito. E ela não via o que acontecia aqui no começo, né? Então, aqui no começo, a gente tem uma adesão reversível que pode ser só baseada em eletrostática, e aqui ela tem uma adesão irreversível que é de natureza química. Tudo isso é mediado por essa produção de compostos que são chamados de EPS, são substâncias poliméricas extracelulares, que são um pesadelo para um físico, porque tem aí polissacarídeos, proteínas, DNA, que é extracelular, lipídios, e tudo que vocês puderem imaginar que um ser biológico possa produzir, e que para um físico é extremamente difícil de entender. Mas eles são geralmente classificados em 3 tipos: o EPS solúvel, o capsular, o solúvel é essa colinha, né, que ela usa para aderir na superfície, mas que é facilmente removível, e é por isso que a gente tem que escovar o dente uma vez por dia, porque uma vez que essa colinha vira esse outro tipo de EPS, aí ela não sai mais, você tem que ir no dentista, né? Então, o capsular, ele envolve a bactéria, por isso se chama capsular, né, ideia de cápsula. E, finalmente, o slime, o fracamente ligado, que seria essa cápsula maior aqui. A composição vai mudando conforme a bactéria percebe que está passando de ciclo. Então, quando a gente começou, nós começamos dando um suporte de microscopia para o grupo da Alessandra, mas, ao mesmo tempo, a gente foi fazendo outras abordagens. Então, uma das primeiras teses foi a da Gabriela, que é já 2013, esse artigo, mas vendo o que acontece com a Xylella quando ela adere em diferentes superfícies, porque até então o pessoal do Centro de Citricultura, onde a Alessandra trabalhava, lá do Instituto Agronômico, só fazia coisas in vitro. Ela conhecia uma bactéria de planta in vitro. E a pergunta que a gente fez, mas por que você não usa celulose, lignina, alguma coisa mais próxima da planta? E ela falou, porque eu não sei. Eu falei, bom, isso a gente pode ajudar. Então, nós vimos aqui, por exemplo, que dependendo do tipo de superfície, a gente usou diferentes tipos de celulose. Eu tenho que desligar esse negócio aqui, peraí. Mas aí ele desliga a minha apresentação. Peraí. Não tem jeito. A gente vê que nós usamos, por exemplo, microscopia de força atômica no modo Kelvin Probe para ver os domínios elétricos da superfície do material. Nós fizemos espectroscopia de força. O que significa isso? Eu pego a alavanquinha que tem no AFM lá com a ponta, coloco uma proteína ali grudada e vejo como essa proteína está interagindo, como se fosse uma vara de pescar com um peixe, né? Eu ponho uma minhoca ali e vejo se o peixe interage com a minhoca. E meço essa força com essa alavanca, que é a minha vara de pescar, nanoscópica, microscópica. Fizemos impressão de gene, mas, enfim, nós vimos que mudava tudo. Quando você mudava a superfície, mudava. A bactéria fazia as mesmas coisas, mas de forma diferente, em tempos diferentes. E também vimos várias características bem intrigantes, que os biólogos não sabiam me dizer o que eram. Então, por exemplo, um polo da bactéria era normalmente diferente do outro polo da bactéria, tanto em termos de topografia, quanto em potencial, ou seja, a estrutura química ali provavelmente era diferente. A gente tinha texturas diferentes na morfologia, e isso nos levou, então, a tentar entender mais a bactéria em si, e não só a superfície onde ela estava aderindo. Esse trabalho foi bastante ajudado pelo fato de que, naquela época, o pessoal do Centro de Citricultura conseguiu desenvolver células que tinham a proteína fluorescente no verde, que eu costumo falar, geralmente, que todo mundo conhece, aquele que o Sheldon, no Big Bang Theory, usou para fazer o peixinho fluorescente. Mas é uma proteína de uma
jellyfish, água-viva, tá? Que deu um prêmio Nobel quando foi purificada, né? Foi identificada, porque ela tem uma fluorescência muito estável no tempo, e ela não sofre photobleaching nem nada. Então, a gente consegue fazer imagens das células e um pouco do EPS, também sempre tem um pouco de GFP no EPS, usando microscopia óptica, né? Então, a nossa ideia foi seguir o ciclo de vida da Xylella para tentar validar aquele modelo de formação do biofilme. E também ter informações mais gerais. Então, um dos primeiros trabalhos nesse aspecto foi esse aqui, já em 2015, em que a gente pegou e via célula única até biofilme, né? Fizemos amostras com vários tempos de crescimento. E, por exemplo, uma coisa que até então não sabia é que a adesão da Xylella ocorre pelo polo, né? Então, se a gente olha uma célula aderida no microscópio de fluorescência, que a gente chama de wide field, eu não estou selecionando nenhum plano da imagem, né? Eu vejo que, quando eu pego o foco mais perto do vidro, eu vejo um pontinho. Se eu subo esse foco, eu vejo um borrão. E isso a gente descobriu depois, usando um microscópio confocal com uma detecção de spinning disk, que havia no Infabic, era recém-chegado no Infabic, lá na física, que fica alocado na física, é um INCT. A gente via que a bactéria, na verdade, ficava girando, né? Ela ia pelo polo e ficava girando. Então, estou fazendo um vídeo aqui, não sei se vocês estão vendo. E o que foi interessante é que quando a gente tenta ver aqui o EPS solúvel, a gente vê que as bactérias não estão lá, mas a gente vê esses donuts. E esses donuts aqui, que parecem essa estrutura, na verdade é porque a bactéria saiu, mas ela deixou o resto de EPS. Ou seja, havia EPS ali, mas ele não era capaz de manter a bactéria ligada, tá? Isso já é um pouco diferente, era algo que o pessoal não tinha medido ainda. E a gente continuou medindo com várias técnicas, microscopia de varredura, eletrônica de varredura, o FM, como eu disse, que a gente tem no laboratório, então é mais fácil, com a microscopia wide field, de fluorescência, e vimos que ela começa a produzir o EPS. Esse EPS, como ela está em pé, ele vai se depositando meio que em círculos em torno dela, e isso cobre a superfície, e esse EPS facilita a adesão. A gente sempre vê mais células no EPS do que fora. Então, a gente mediu, inclusive, que à medida que aumenta o tempo de crescimento, a gente vê que a cobertura, essa aqui seria a área de cobertura, ela vai aumentando com o tempo. A gente também conseguiu identificar mudanças no EPS a partir de potencial de superfície. Então, a gente começa aqui com o EPS solúvel em volta, né, que tem uma pequena mudança no potencial, porque é uma camada de 2 nanômetros de espessura, e começamos a ver a cobertura do capsular através de uma mudança no potencial de superfície sobre as células, inclusive formando aqui um alinho, esse halo aqui é bem legal, porque tem uma diferença é como se fosse uma capacitância que aparece aqui entre o corpo da célula e o substrato. Podemos ver isso também nos biofilmes, tá? Então, mas eu não quero dar tanto foco nisso, e sim no processo de formação do biofilme. Então, o que a gente vê? A gente tem aquela célula única, ela começa a ter outras células aderindo a ela também pelos polos, como a gente pode ver por aqui, até que começa a aumentar a densidade de células, seja pela divisão celular, ou seja pela atração de outras células para aquela posição. Então, aqui, nesse cluster de célula, por exemplo, a gente pode ver, se eu virar a imagem 3D, que é fornecida pelo confocal, eu vejo que somente essas células que estão em verde claro estão ligadas ao vidro, que é o substrato que a gente usou na época. E o resto está tudo pendurado entre si, tá? Então, eu também sempre tenho o EPS presente aqui, só que a gente filtrou o glow do EPS, que é bem mais fraco na imagem de fluorescência. Uma outra coisa que a gente descobriu, e que nunca ninguém tinha visto, é que quando eu tenho 2 clusters, como aqui, 2 clusters, um do lado do outro, eu vejo uma célula elongada aparecendo. Essas células têm quase 50 micras de comprimento. A gente chamava de célula salsicha, né, no laboratório. E dava para ver pela separação, pela mudança de intensidade da fluorescência, que essa célula não eram células em sequência, né? A bactéria, quando duplica, ela estica e depois vem uma proteína que faz o clamp, que faz como se fossem os gominhos da linguiça. Essa aqui não, ela é elongada. E a gente ficou muito na dúvida, porque nós não achamos isso na literatura para esse contexto. Isso é um processo chamado filamentação, quando a bactéria está em estresse, ou seja, ela está sofrendo um ataque, seja quimicamente, ou seja por exemplo, excesso de sal no meio, ou por falta de nutrientes, ela protege o material genético dela fazendo essa célula alongada e duplicando, fazendo várias cópias do material genético para garantir que se ela romper ou qualquer coisa, ela pode tentar salvar um pedaço.
E a gente via só essas células alongadas entre os clusters, e geralmente células que estavam na borda dos clusters. E nós pensamos que faria sentido em termos de sinalização. Bactérias se comunicam por moléculas específicas, e quando os clusters estão próximos, provavelmente a densidade dessas moléculas aumenta, e elas têm uma sinalização química para começar uma mudança na expressão gênica e formar essas bactérias, essas células elongadas. Isso é algo que a gente propôs na literatura. Achamos um outro exemplo disso, mas é algo que ninguém deu muita bola. E quando eu mostro isso para o biólogo, ele fala assim, mas a célula está elongada significa que tem fungo, eu jogo fora a amostra. Então aí vem a diferença do físico olhando um problema biológico. A gente não sabia o que era, a gente resolveu investigar e tentar descobrir o que estava acontecendo. E a partir daí o biofilme cresce, né, por essa adesão, esse processo de adesão, mas sempre com essa fusão desses clusters originais, e sempre tendo poucas bactérias aderidas à superfície. A maior parte está suspensa e adere entre si. Aqui a gente já começa a perder a resolução de célula única, né? Começa a ficar meio borrada aqui, porque o número de células é muito intenso, mas mesmo assim aí a gente mantém só uma parte da população ligada ao vidro. Então essa é uma bactéria, é uma arquitetura do biofilme flutuante, tá? E bastante comum em alguns tipos de bactéria que crescem mais para cima, e tem outras que se espalham mantendo a ligação com a superfície. Mas ninguém tinha visto isso com esse detalhe, com essa resolução até aquele momento. Uma outra coisa que a gente viu também são as bactérias a parte de filamentos do EPS. Por quê? Porque quando você faz um corte no xilema, como mostrado aqui, você vê que as bactérias têm alguns filamentos que as sustentam. E a gente procurou por isso nas nossas amostras, a gente só conseguia ver quando fixava as amostras para fazer a fluorescência, e aí aparece esse EPS, porque provavelmente é um EPS solúvel, majoritariamente, ele sai quando a gente seca a amostra, né? Então, fixando antes de secar, a gente conseguia ver. E, de novo, sempre tem muito mais células em cima disso, e a gente conseguia medir esses filamentos no FM e ver que a espessura deles é mais ou menos múltiplo de 20 nanômetros, e sempre que eu tenho os filamentos, eu tenho mais células aderidas. Então, o filamento, aparentemente, ele pode ser que ele cresça tipo um scroll, tipo um pano, assim, né? A hora que a gente seca, a gente colapsa ele na superfície, por isso que vê essa coisa aqui, com essas dobras e tudo mais, mas ele também deve dar uma maior estabilidade mecânica para aquela massa de células que está ali flutuando dentro do xilema. Mas, como físicos, é um pouco frustrante fazer esse tipo de estudo, porque a gente fica olhando o que a bactéria faz. Então, uma das coisas que a gente queria fazer era tentar quantificar alguma coisa no processo de vida da xilema. Existem, isso aqui são alguns exemplos já antigos de literatura, existem vários modelos de você medir interação de células, forças de adesão de células em superfície. Né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo usando o FM, que você tem uma alavanca que tem basicamente um furinho aqui, em que você pode aplicar pressão, diferença de pressão, e ver qual a força que você precisa para arrancar a célula que está aderida. Outros usam micropipetas e tudo mais. Bom, o que a gente optou em fazer... deixa eu falar uma coisa antes. No caso da Xylella, havia uma questão que a gente queria entender melhor, e era a questão das adesinas. Ela tem algumas proteínas que ela expressa para adesão. E havia, na época, um trabalho do grupo de Berkeley, que estuda por causa das videiras da Califórnia, mostrando que essa proteína, que é a SHA-1, que é uma adesina que ela expressa muito durante todo o ciclo de vida, mas principalmente durante a estágio inicial de adesão, ela também secreta em vesículas. Então, a Xylella, ela libera essas vesículas, e essas vesículas sempre têm muito SHA-1. Né? E eles fizeram alguns testes, experimentos, e viram que quando ela liberava essa vesícula, ela aderia menos dentro do xilema, como mostrado aqui. Eu tenho vasos em que eu tenho muita célula, e tenho vasos que eu tenho poucas células. E no nosso caso, quando a gente usava essa adesina, a gente via o contrário. Então, aqui são alguns experimentos da Monieri, em que ela fez tudo dentro de microcanais. A gente estava fazendo como é que chama aquele? Potinhos, esqueci o nome. Tá, mas como se fosse uma placa de Petri. Aqui a gente estava fazendo dentro do microcanal. Então, se a gente mobiliza, né, e fizermos funcionalização química do microcanal, então aqui com carboximetilcelulose, aqui o microcanal de vidro e PDMS, e aqui com a proteína mobilizada. Então, a densidade de células aumenta absurdamente, ela adere muito mais fácil. E isso ia na contramão do que o grupo de Berkeley tinha
dito, né, concluído a partir do experimento que eles fizeram, mas a gente está com uma outra cepa de bactéria. E isso, de acordo com a Alessandra, nossa bióloga de plantão, pode ter influência, porque o meio em que ela vive é um pouco diferente. Então, a partir daí, a nossa opção foi tentar usar, e tentando integrar um pouco a pesquisa do grupo, né, que a gente está trabalhando com nanofios, usar sensores de força como sendo micropilares. Isso é uma técnica bastante usada para células humanas, mas até então ninguém tinha usado para células bacterianas, e principalmente não tinha sido usados nanofios semicondutores para isso também. Então, a gente usou que a gente chama de arrays de nanofios, né? E os nossos arrays, a gente cresce os nanofios lá no laboratório da física. A gente usa a litografia de perfeitos de elétrons lá do CCS para fazer os padrões. Basicamente, a gente faz padrões de 30 nanômetros, 40 nanômetros de diâmetro, deposita ouro e usa esse ouro, que é essa parte escura daqui que vocês estão vendo no nanofio, para catalisar o crescimento do semicondutor. No começo, a gente não conseguia fazer isso de uma forma, muitas vezes a nanopartícula se quebrava, a gente tinha 2 fios, que não está muito limpo aqui, é bonito padrão. Mais para frente, a gente até conseguiu fazer, porém, ainda limitado à litografia por feixe de elétrons e dependente de uma máquina que está 1 ano, quer dizer, antes da pandemia já estava 1 ano parada por problemas técnicos. Então, para adiantar o trabalho, eu conversei com o Eric Backers, que é um professor em Eindhoven, e ele nos cedeu algumas amostras que ele já tinha, não foram crescidas para nós, para fazer esses experimentos. As amostras são crescidas com nanoimprinting, é tipo de um carimbo, onde faz esse padrão em grandes áreas. Então, é mais fácil da bactéria achar o nanofio, né, do que se tiver num padrão microscópico. Tá? Basicamente, qual que é a ideia? Isso aqui é a lei de Hooke, né, F igual a kx, e a ideia é que a bactéria chegue aqui, pegue um nanofio e comece a dar uma mexidinha. De novo, a ideia da vara de pescar. Eu vejo pela deflexão da vara de pescar se tem um peixe. Eu vejo pela deflexão do nanofio se tem uma bactéria. Pelo range de forças, dependendo da geometria, obviamente, do material, esses nanofios são de INP, fosfeto de índio, que é um dos semicondutores que a gente estuda no laboratório, a gente consegue medir forças de nanonewtons. A gente não consegue chegar em piconewton para essa geometria. É possível, né? Tem um artigo de Lund que faz isso para células, para neurônios, mas a gente conseguia ver algo até uns 80 nanonewtons, de alguns poucos nanonewtons até 80 nanonewtons, seria o papel do EPS, né? As proteínas têm forças, obviamente, menores. E uma das questões que a gente queria é, será que a gente consegue diferenciar esses intervalos de força quando a proteína está imobilizada na superfície, como no caso do microcanal? Então, a primeira coisa que a gente viu é se a topografia mudava algo, e realmente muda. Isso aqui é a chilela em cima de uma superfície de NP plana, e aqui, esses pontinhos brancos que vocês estão vendo são os nanofios de semicondutores vistos do alto, né? E essa parte verde aqui, lembrando que a microscopia eletrônica não é colorida, a imagem não é colorida, como diz meu amigo Daniel Gartner, mas a gente pinta para ficar mais fácil de ver, né? Aqui o verde sim, seria a bactéria seca, nesse caso, dentro do microscópio eletrônico. Então, a gente consegue ver que ela altera e ela realmente deflete os fios, né? Só que os primeiros experimentos foram feitos no microscópio eletrônico porque era mais fácil, a gente conseguiu ver que a força aqui nos polos é sempre maior que a força dos fios que estão na lateral da célula, e vimos também que os filamentos, aqueles filamentos que a gente viu no experimento anterior, eles também conseguem defletir os nanofios, ou seja, existe uma força que é feita pelos filamentos de EPS, esse aqui é um pedaço, né, a célula está aqui, ó, não sei se dá para ver, mas eles ajudam realmente a manter a estabilidade do sistema, né? Só que tem um problema, a gente está fazendo tudo dentro do microscópio eletrônico, eu sequei a amostra, eu tenho tensão superficial e pode ser isso que está causando a deflexão do fio. Aqui a gente mudou o experimento daí, que é um experimento muito mais complexo, nós levamos a amostra para um microscópio confocal, a amostra com bactéria viva, e aqui vocês estão vendo um videozinho do confocal, onde o azul aqui seria a reflexão do laser, que está excitando a fluorescência do GFP no nanofio, então ele me dá basicamente a posição do nanofio, o verde da bactéria me diz onde que a bactéria está e com quais nanofios ela está interagindo, tá? Então a gente processa isso, inicialmente a gente fez isso em ImageJ, depois a gente passou para, melhorou um pouco a detecção, mas, peraí, acho que agora eu tenho que mudar aqui.
E o que a gente vê é isso, a gente usa um nanofio longe da bactéria de controle para ver, então aqui o nanofio 4, por exemplo, me dá o ruído da medida, né, o quanto o nanofio está mexendo por si só, e aí a gente olha nanofios específicos com 2 canais de aquisição, de medida, e a gente consegue ver a distribuição das forças. Isso aqui é um polar plot, me dando o módulo, né, da força, aqui são forças de até 30 nanonewtons, e a direção em que ela está ocorrendo. Então, a gente vê que a gente não tem mais um padrão tão isotrópico quanto o nanofio aqui que está longe da bactéria. E a gente vê que a bactéria pode estar deitada ou pode estar em pé, como lá nos nossos experimentos iniciais. Então, aqui, inclusive, as forças são bem maiores e bem localizadas. Ela tá no meio de 2 nanofios aqui, mas ela está ligada nesse nanofio 1, que eu chamei de 1 aqui. E os outros estão basicamente com o mesmo ruído, né? Então, o que a gente fez aí? A gente mostrou que dava para medir a força, então nós fizemos uma rotina de mobilização, a gente mobilizou o que a gente chama de SHA-1 aqui, mas não é a proteína inteira, tá? É só um pedaço. A SHA-1 no nanofio, usando o protocolo que a gente tinha desenvolvido para o biosensor, que é um biosensor de doença de Chagas, a gente só trocou a proteína, usamos fluorescência para ver se a proteína estava imobilizada, né? Então, aqui é o nanofio em branco, os lipídios da membrana da bactéria em verde, e a SHA-1 aqui aparecendo também dentro da resolução que a gente consegue ter aqui. Eu peço desculpas algumas imagens estão sem contraste, porque o arquivo não abriu hoje, um pouco antes do seminário, eu entrei em pânico, aí eu passei para o Keynote, voltei para o PowerPoint, ele perdeu um pouco a resolução. Tá, então esse painel aqui, ele sumariza as medidas de força que a gente fez naquela época. E aí eu tenho que explicar o que é o quê. Então, basicamente, em preto, né, primeiro, um painel para célula horizontal, um painel para célula vertical, né, os 2 arranjos lá, célula única, uma célula só. Aqui, o caso controle, o nanofio, isso aqui são a vibração dos nanofios, no caso controle. No caso da célula estática, o que eu chamo de célula estática? Ela está parada lá, ela está encostada nos nanofios, defletindo nos nanofios, mas está parada, não está mexendo, né, durante a aquisição do vídeo. E em vermelho, células que estão aderidas, mas estão se mexendo, tá? Porque isso indica que a cobertura deve ser diferente. Então, o que a gente vê para a célula horizontal e também para a célula vertical, a mesma coisa, só que aí e eu tenho a divisão em corpo da célula e polo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê é que os polos sempre têm forças maiores. Então, a bactéria realmente, ela adere pelo polo, às vezes ela deita, mas ela está fazendo a maior adesão dela pelo polo. E isso, no caso em que eu tenho não tenho a proteína, seria o pontilhado. Então, essas são as forças do polo e do corpo quando eu não tenho a proteína. Ela está aderida no fio de NP. Quando eu ponho a proteína, a dispersão de força aumenta. Tá? Eu ainda tenho bastante ruído, por isso que a média está aqui mais baixa, mas eu tenho outliers aqui em número suficiente para dizer que eu tenho realmente forças de adesão sendo medidas. O mesmo comportamento a gente vê para a célula vertical, em que o polo sempre tem uma maior dispersão de forças que o corpo, e o caso da SHAD, desculpa, eu misturei aqui, aqui é o polo e o corpo. Agora eu não sei, eu não marquei, devia ter marcado. Tá? É que na vertical não tem corpo, essa é a diferença, só tem o polo, né? Ela tá em pezinho assim, então ela não tá com o corpo ligado a nenhum nanofio, perdão. Enfim, mas o que a gente vê confirma todos os experimentos que a gente fez com microscopia eletrônica de varredura e mostra que esses nanofios podem ser usados para tentar aferir mais sobre a bactéria. A partir daí, a gente passou, a Aldeliane começou o doutorado e a gente começou a estudar um pouco melhor o sistema do ponto de vista físico. Então, a gente vê que realmente, quando a gente põe em ar, o nanofio vibra muito, né? Mas eu consigo, se eu faço a varredura de uma forma mais lenta, ou seja, eu integro mais o sinal em cada pixel da minha imagem, eu consigo eliminar essa vibração do nanofio e ficar com um ruído bem mais estável. Quer dizer, basicamente, eu estou me afastando da frequência de Nyquist, da frequência natural de oscilação. Eu estou sondando os nanofios com uma frequência um pouco mais baixa do que aquela de ressonância. Então, a minha aquisição acaba vendo mais o centro da oscilação do que os extremos. E, com isso, eu filtro a vibração natural. E, em meio, obviamente, essa vibração é atenuada pela força, pela presença do líquido, mas ainda assim, a gente vê uma vibração isotrópica e quando a gente faz uma análise de frequência, a gente vê que realmente essa vibração tem um caráter térmico,
tá? Ela está vibrando simplesmente porque tem energia térmica. A partir daí, a gente resolveu fazer mais uma coisa. Naquela época, o pessoal do Centro de Citricultura, eles estavam usando uma droga para tentar controlar a infecção. Não há droga para controlar a infecção de plantas. Ou você usa íons, cobre, alguns íons ou peptídeos que ajudam a planta a lidar com a infecção, ou você corta a planta. E em São Paulo, por conta da infecção da Xylella endêmica, durante muito tempo, eles cortavam um anel enorme de plantas ao redor da árvore infectada para minimizar a transmissão. Basicamente, como o isolamento social na Covid, né? Agora está mais fácil explicar essas coisas. Isso causa danos econômicos, porque eles perdem árvores sadias na cabeça do agricultor. Isso deu o maior problema na Itália, porque a cepa que invadiu a Itália é extremamente agressiva, as oliveiras morrem, não é só a oliva, e os fazendeiros estavam acusando os pesquisadores, então isso aí saiu na Nature, na Science, enfim, deu o maior problema. Mas eles estavam usando, então, uma molécula que é FDA-approved, que é usada para xarope de tosse, que é o N-acetilcisteína. Tá? Na verdade, a Alessandra disse que começou a pensar em usar isso quando estava dando xarope para o filho dela. Falou assim, isso aqui não serve para planta. Tá vendo como é bom ter mulher na ciência? E ela foi na literatura e viu que havia alguns estudos, não são muitos, mas havia estudos do uso do NAC, como a gente chama, né, a molécula, na formação de biofilmes e inibindo biofilmes e usando junto com antibióticos, em geral, para bactérias humanas, né, não para plantas. Mas o NAC, basicamente, ele quebra ligações disulfídicas, por isso ele faz com que o muco fique menos viscoso, mais fácil de ser expelido no humano, e também é precursor da glutationa. Enfim, se conhece, mas não se conhece o papel dele dentro do biofilme. Então, a gente quis investigar isso um pouco melhor, e nós vimos, então, primeiro com microscopia de fluorescência, isso aqui são imagens de fluorescência da bactéria crescida em vidro, em que esse é o controle, tá? A gente cresceu por um certo tempo, e aí a gente está vendo aqui, o verde vem da Xylella, e o vermelho é uma marcação que a gente faz com uma lectina em cima do polissacarídeo do EPS, tá? Então, o que está em vermelho seria EPS. Quando a gente expõe isso ao NAC em diferentes concentrações, a gente fez uma série de variações de concentração, tempo de ação, a gente vê que o EPS ele começa a sumir, né, e os biofilmes começam a ficar menores. Então, realmente, o NAC tem uma ação sobre o EPS. Nós investigamos isso também, isso são resultados da tese da Audeliane, que ela acabou agora definiu em abril, então não estão publicados, mas a gente viu também, usando o FM em cima desses biofilmes, então aqui o caso controle, a gente fez isso em células únicas, em pequenos biofilmes, e depois de exposto ao NAC, a gente vê que o EPS meio que some, fica aquele arcabouço de células meio colapsadas, né, quando a gente secou a amostra, mas ainda tem alguns resquícios do EPS, e a gente usa a espectroscopia de força de novo, aquela coisa de cutucar lá com a alavanca do FM e ver qual é a resposta mecânica do sistema e também a força de adesão da ponta dessa alavanca com a superfície que eu estou sondando. Então, quando a gente faz isso, a gente vê mudanças bastante drásticas, né? Então, por exemplo, quando eu testo aqui, se eu coloco aqui em cima do EPS do biofilme, por exemplo, no caso controle, eu vejo uma resposta bastante comum para um material, basicamente nenhuma interação. Quando ela chega perto, na curva azul, né, eu consigo ver a mudança, tipo um snap, um grudizinho, e quando a gente retrai, a gente vê a adesão aqui aumentada, porque eu estou tentando descolar os dois. Quando eu faço isso também ao redor da célula, e a gente tem várias medidas aqui, isso aqui é só para exemplificar, eu vejo que no caso controle, eu vejo algo parecido, né, mas aqui muda totalmente. Não só a força de adesão, que é medida por essa distância vertical, mas também a área, o que me dá o trabalho de adesão. Então muda tudo. Isso implica que talvez eu tenha uma superfície mais macia e mais sticky, mais grudenta, tá? E o que é mais interessante, esse EPS aparentemente está sendo redepositado em volta da célula e também no substrato, porque o próprio substrato, o vidro, fica diferente no caso controle e no caso da ação do NAC. E aí a gente voltou, depois desse estudo, todo esse estudo preliminar, a gente foi para o biofilme. Então aqui são só alguns resultados que a gente ainda vai estar escrevendo no artigo. Mas, por exemplo, então aqui de novo, eu estou vendo os biofilmes, a imagem dos biofilmes, da reflexão do laser. Aqui eu estou vendo um plano focal que inclui
a pontinha da bactéria, que está ligada no nanofio, e o topo, o ápice dos nanofios, tá? Então, é um volume do confocal, né? Um plano focal. E eu vejo... Peraí, aqui eu tenho que mudar de novo. Né? Eu posso filmar essa bactéria se movendo, e se a gente compara isso com o controle, a gente vê que ela começa a se mover muito rápido. Tá? A força aqui começa a ter esses spikes aqui mostrados no gráfico, tá? Até o momento que ela se solta. Aqui, aqui é o momento que ela se solta, e aqui é o momento em que ela passa, dá uma batidinha no nanofio, por isso que tem essa mudança. Mas o mais interessante é que quando a gente muda o foco, a gente sabe que essa célula aqui não é uma célula só. Na verdade, são 3 células. Ela está ligada, são 2 células ligadas entre si, mais uma terceira pendurada. E ela sai nadando, quando ela sai nadando, a gente tenta acompanhar, né? É meio difícil, meio complicado fazer isso às vezes. A gente vê que as células vão juntas. Então, a interação célula-célula não foi afetada pela presença do NAC, mas a ligação dela à superfície foi. Tá? De novo, a ação sobre aquele EPS que mantém a estrutura coesa junto à superfície. Então, a gente começa a olhar nessa dinâmica com os nanofios. De novo, a gente olhou várias células únicas que estavam ligadas pelo polo, e a gente vê que o que acontece, então, aparentemente, é que a gente vê uma força maior, porque a gente começa a ver o fio defletir. Mas essa força vem do fato de que aquele EPS que estava recobrindo a bactéria, isso é uma especulação nossa, a partir dos resultados, a gente não tem uma prova evidente, porque a gente não conseguiu ver, não marcou o EPS, mas o EPS está sendo gradualmente dissolvido e a bactéria começa a ficar mais móvel, né? Lembra? Quanto mais EPS, mais paradinha. Lembra que tinha a que movia e a que parava? Quando eu retiro o EPS, ela começa a se mover mais. E aí eu vejo isso, por exemplo, num gráfico de velocidade. Quando eu tenho NAC, ela começa a se mover mais. Ela começa a se mover mais um pouco antes de soltar. Ou às vezes ela fica presa, mas a maior parte das vezes que ela começa a se mover, ela solta. Então aquela força do nanofio que eu estava pensando, que era só de uma força de adesão, ela também é uma transferência de momento. A bactéria ela está meio que trashing ali o nanofio, jogando de um lado para o outro. Tá? Então vocês podem ver a diferença aqui no movimento da bactéria, tá? Então, a bactéria controle, ela se move bem menos do que a bactéria que está aqui prestes a se soltar sob a ação do NAC. Né? Bom, então, só para terminar aqui, que eu acho que eu já estou esgotando o meu tempo, isso é uma coisa que a gente está fazendo agora. De novo, eu tento trazer um pouco da ciência dos materiais, um pouco do que a gente conhece de processamento, para os problemas de interesse biológico, e dentro do nosso grupo, né? E, então, aqui é a gente colocou a chilela em tudo que é superfície que vocês possam imaginar. E ela tem uma afinidade muito grande, principalmente por superfícies que têm disponibilidade de elétrons. Né? Aí são outras coisas que a gente queria testar, mas não conseguimos ainda. Mas uma das coisas que a gente sabe é que ela gosta muito de ouro. E a gente queria fazer um chemical landscape, uma superfície em que eu tivesse padrões onde eu pudesse controlar a adesão de forma seletiva. Então, como a gente sabia, nós tentamos isso muito usando a biofilsonização, com etanolamina, mas todo o processo que a gente fazia para criar os padrões acabava perdendo a funcionalidade química. Então, a gente não via muita diferença. Até que eu falei assim, estava conversando lá com o pessoal no grupo, falei assim, gente, a gente sabe que ela adora ouro, vamos pôr ouro em vidro. Ela odeia vidro, adora ouro, vamos fazer ouro em vidro. E funcionou. Tá, então a gente faz padrões aqui, a gente usa lá o laboratório multiusuário, a maior parte das coisas que eu estou falando aqui, tudo feito no laboratório multiusuário, tá? Faz com a LaserWriter, a gente cria padrões, por conta da limitação, eles não são padrões tão pequenos como EBL, mas a gente consegue criar até coisa da ordem de 1 micron ou 2 micron, e desenvolver, a gente revela esse padrão, deposita ouro e forma esses discos de ouro aqui em cima de um substrato, né? A gente colocou SO2 aqui, no caso foi vidro. E o que a gente vê é que, majoritariamente, pelo menos até, acho que 18 horas que a gente fez de cultura, porque a gente quer ver primeiro a formação dos clusters, ela adere no ouro. Tá? Então aqui, deixa eu botar o laser de novo. Ela adere no ouro, então aqui vocês podem ver essa microscopia de fluorescência de uma amostra, cujo esquema está mostrado aqui embaixo, eu vejo o ouro, o vidro aqui, e ela deposita praticamente em cima do ouro. Conforme passa o tempo, obviamente, ela vai invadindo o vidro, mas porque ela também está suspensa, né? Então a gente consegue ter uma cobertura muito maior no ouro do que no vidro,
E por que a gente quer fazer isso? Por conta daquelas células filamentosas que eu vi lá atrás, que eu falei lá atrás. Isso é uma coisa que intriga a gente. Então, se há uma comunicação entre clusters, a distância entre os clusters, né, se há uma sinalização química, a distância entre os clusters deve fazer diferença. E é justamente isso que a gente está tentando estudar aqui. Então, aqui é a microscopia óptica do ouro no vidro, né? E aqui a de fluorescência. Então, se vocês olharem, aqui eu tenho células elongadas se formando entre os clusters. E se eu controlo a distância, o tamanho dos discos, e isso é um estudo que o Simbo, a gente chama de Simbo, porque ele é indiano, o nome dele é Silambarazan, mas aí é muito difícil, então a gente chamaria, o apelido dele é Simbo. O Simbo está fazendo justamente tentando entender. Então, a nossa ideia era maior, além, né, a gente queria fazer, inclusive, um tipo de um sensor para várias bactérias, a gente queria isso para outras bactérias, para ver se elas reagem da mesma forma que a Xylella, mas a pandemia entrou no meio e a gente vai ter que publicar o trabalho com os resultados que a gente tem agora. Mas a nossa ideia é justamente ver se essas células elas estão se formando, sendo guiadas para um lugar, ou elas se formam aleatoriamente e elas caem em algum lugar e conectam aleatoriamente entre os clusters. Ou seja, a sinalização vem de fora ou vem de dentro do próprio cluster? Basicamente seria essa a pergunta. Tá? Bom, eu já passei do meu tempo, eu queria só tentar concluir dizendo que basicamente, a gente tenta usar ferramentas de ciência dos materiais para entender questões na interface com a bio. Então, mostrei 2 exemplos aqui. Um, entender os mecanismos da adesão celular de uma bactéria, né, no caso da Xylella, achando algumas facetas do modelo de formação do biofilme que ninguém tinha visto na literatura. E o outro é validar os arrays de nanofios como sensores de força para células bacterianas, que também não tinha sido feito, mas a gente conseguiu muito mais informação sobre a ação de alguns elementos da bactéria em cima disso, e eventualmente a gente cria também novos templates para explorar esses mecanismos específicos, né, de adesão bacteriana, para tentar justamente entender essa adaptação entre o host e o vetor de transmissão, porque ela tem que aderir, ela tem que formar um biofilme, ela forma biofilmes dentro do inseto, mas esse biofilme tem que ser capaz de transferir bactérias para a planta e vice-versa. Então, ela tem que modular várias dessas expressões, esses mecanismos específicos, e isso é uma coisa que a gente gostaria de tentar contribuir. Nós não vamos fazer o trabalho dos biólogos, nós complementamos o trabalho dos biólogos. Tá? Então, só para terminar, tem um monte de gente envolvida aqui, eu não coloquei no primeiro slide porque não ia caber, tá? Mas eu falei de trabalho aqui do Douglas, que agora é professor lá no Paraná, a Mariana, que está tentando terminar o doutorado em plena pandemia, o Bruno defendeu a tese em março e deveria estar em maio no Instituto Néel, na França, com uma bolsa maravilhosa, em euros. E aí veio a pandemia. Então ele está aqui no Brasil, preso, sem saber o que vai fazer. Isso é bem triste. O Lucas, que está começando, a gente tem a sorte de ter o Hélio lá como engenheiro, tem um grande apoio de um monte de gente, Daniel Gatti, que é meu colega, meu amigo na microscopia eletrônica, toda dúvida que a gente tem, a gente tira com ele, e outras pessoas, Gisei, o Zagonel, o Ospina, o Jefferson e o Braulio lá no Inmetro, mas principalmente a gente usa o LN Nano para fazer a nossa microscopia eletrônica. Eu falo que a gente faz microscopia eletrônica arroz com feijão. Cada vez que a gente tem que fazer alguma coisa mais elaborada, a gente fala com as pessoas antes de fazer, ou tira as dúvidas, ou às vezes tem que usar a colaboração porque não tem acesso ao equipamento, justamente pelo fato de ser uma facility. Também estudamos propriedades ópticas no nanofio com o Fernando e o Odilon, lá na física. E na Xylella, ficou pequenininha a Xylella aqui, é um monte de gente, tá? E como eu disse, é um trabalho aqui, eu estou falando de trabalho de quase 10 anos, e quem deu um aporte muito grande foi o Richard, que ainda é meu colaborador, que ele era alemão-holandês, veio para o Brasil, porque tinha uma namorada brasileira, terminou o namoro, arrumou outra namorada brasileira, que é noiva dele até hoje, mas ele está morando, tá na Holanda. O Prasanna passou por aqui, Estados Unidos, UK, e agora arrumou um emprego na Índia. A Gabriela, que foi a primeira aluna que trabalhou com a Xylella, e agora está na Finlândia. A Monielle fez a microfluídica, está no Chile. O Duber voltou para a Colômbia dele. A Aldeliane terminou a tese em abril e ela estava esperando uma resposta de Lund. Só que aí estava tudo fechado. E aí a Gabriela precisava de alguém lá na Finlândia e ela conseguiu escapar, viu, em plena pandemia, num voo completamente maluco, e ela está lá na Finlândia fazendo um pós-doc. O Jacobo também trabalhou com a parte de filmes com a Marisa. Enfim, a Aline e a Andressa, que estão começando agora, que são de C, e o Simbo, que está aqui, o João. Enfim, um monte de gente. Mas eu queria principalmente destacar o fato de que a gente usou muitos equipamentos confocais do Infabic, e muito disso é a coordenação do Hernandes Carvalho, do IB. Ele realmente
mantém aquele laboratório, né, o Lenz, que é da física, é o vice-coordenador da aporte técnico, científico sobre os microscópios, mas realmente o Hernandes que mantém aquilo tudo funcionando e está crescendo ainda mais. A Alessandra, o grupo dela do IAC, e algumas colaborações pontuais que a gente teve com a Química, com a Márcia Temperini e com o pessoal de URMA, tá? Então, de novo, vocês veem que falta muita Química aqui, porque a Química é o que dá o jogo, né, entre a Física e a Biologia, tá? Então, só quero agradecer meu apoio financeiro, desculpem se eu tomei muito tempo, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Tá? Obrigada a todos. Joia, obrigada, Mônica, foi ótimo, com certeza, acho que tem várias questões aí. Então, agora a gente pode ir né, organizando a questão das questões. Eu já vou colocar uma primeira que veio pelo YouTube, o pessoal que está acompanhando não por aqui, né, pelo Mic, mas pelo YouTube, que é da Rafaela Carvalhal, acho que assim é o sobrenome. Ela coloca que há um grande interesse em compreender a formação de biofilmes em tubulações metálicas. Por que as bactérias teriam preferência pelas superfícies ricas em elétrons? Bom, aí eu vou falar a resposta de física, que não sabe muito de biologia, tá? Sabe um pouco. Mas, por exemplo, existem algumas bactérias, a Geobacter sulfurensis, se eu não estou falando certo, elas vivem em ambientes ricos em metais e têm reações de oxidação e redução bem mapeadas através dessas proteínas fimbriais. Elas têm esses piles, esses filamentos, né, que ela usa para andar, ela usa para se locomover quando ela não tem o flagelo, e para aderir também na superfície. Então, a chilela é engraçada, é bonitinha. Você vê a chilela andando, ela vai andando assim, parecia um bebadozinho, né, com os filamentos tocando a superfície e agarrando. Inclusive, tem um paper na Nature agora que saiu, fevereiro, se não me engano, em que eles fazem um dispositivo, eles cortam esses filamentos das bactérias, fazem um dispositivo para gerar como bateria, com umidade. Tá? Então, a água do ar reage com esses filamentos e consegue gerar e criar uma diferença de tensão, eles usam para alimentar um display. Mas, enfim, eu entendo que elas podem ter preferência porque elas usam carga para a maior parte dos processos metabólicos dela. Então, se elas tiverem alguma maneira de extrair carga dessa superfície, aí eu não sei te dizer isso, você teria que falar com a Alderiane, que fez um curso de microbiologia, eu não sei dizer os processos metabólicos dela, você pode, inclusive, induzir novos processos só pelo fato de você colocá-la em contato com uma superfície, por exemplo, rica em elétrons. Tá? Então, tem bactérias que vivem em meios que são ricos em metais e usam metais para seus processos metabólicos, ou usam a carga que eles conseguem extrair para isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é o que eu sei a respeito. Tá ótimo. É como se fossem nanofios mesmo. Esses filamentos, eles inclusive chamam no artigo da Nature de nanofios. Nanofios de proteína. Tudo é nanobom, é só muda o orgânico versus inorgânico, né? Exato. Tem uma outra pergunta aqui, Mônica, do Felipe Sinorelli. Você tem alguma ideia por que existe a diferença de adesão entre os polos e o corpo da bactéria? Isso também se repete sobre o ouro, ou a maior adesão sobre essa superfície pode ser por uma contribuição da adesão do corpo nesse caso? Não, em geral, a gente sempre vê ela aderindo pelo polo em todos os tipos de superfície, tá? E eu quero fazer só uma contextualização, que talvez eu não tenha ficado claro. Muitas vezes a gente vê as bactérias do biofilme deitado, vamos dizer assim, aquela panquequinha, porque a gente seca a amostra. Aquela matriz de PS, ela é altamente hidratada. Então, quando você seca a amostra, ela colapsa. Tá? Então, a forma do biofilme que você vê na amostra seca, ela não é a forma do biofilme que você vê na amostra viva. Isso a gente mostrou isso em todo tipo de superfície. No caso da chilela, ela deve aderir pelos polos, de novo, interpretação nossa baseada em alguns conceitos que se tem sobre a chilela. Ela tem proteínas, piles, proteínas fimbriais, tipo 1 e tipo 4. A tipo 4 é aquela que ela usa mais para andar, tá? E a tipo 1, que são mais curtas, ela usa para aderir também. É um dos mecanismos iniciais de adesão. E eles estão mais concentrados no polo. Isso, assim, é algo que os nossos colaboradores biólogos têm
visto, mas eu sou física, eu gosto de ter a evidência concreta. Falei, cadê a medida? Dá para ver. O que a gente vê nas imagens de FM, esses pires são da ordem de 5 nanômetros de largura. Eles não são fáceis de ver, e principalmente você tem que lembrar que tem, também não falei isso, mas tem um filme condicionante. Quando você coloca a bactéria, ela está no meio de cultura, com todo aquele monte de sal e coisa nutriente que ela precisa para sobreviver. Então, isso acaba depositando uma camada, que o pessoal chama de filme condicionante, seria, inclusive, algo que facilita a adesão da bactéria, porque ela não está aderindo exatamente na superfície como ela era, mas sim numa superfície modificada por esse meio condicionante. Então, quando você tem isso e tenta fazer uma imagem de FM, mesmo que a gente seque a amostra, lave e tudo mais, às vezes os pires somem, eles se quebram e vão embora, né, no processamento da amostra, mas a gente conseguiu fazer várias imagens deles. E a gente vê que tem mais no polo, tá? Agora, eu não posso te afirmar que isso é da bactéria ou se isso é do processamento que eu fiz para fazer a microscopia. E isso é uma das respostas que eu gostaria de ter também, tá? Mas é por conta, provavelmente, da presença de pires tipo 1 em maior quantidade no polo da célula. Ok. Eu gostei do comentário aqui da Heloíse. Os físicos precisam olhar sempre a vida, viu? Ela adorou essa apresentação. Eu brinco que os físicos sempre aproximam tudo por um cavalo esférico, né, Mônica? É sempre o primeiro modelo típico, né, e que as amostras de químicos são sujas, dos físicos é limpa. E então, tudo em ultra alto vácuo. Justamente, os biólogos, então, nem se fala, né? Mas pelo menos eles podem dizer que tem alguma utilidade, né? Porque a coisa se você me permite, Daniela, uma coisa um comentário que meu aluno, Duber, ele trabalhou muito nessa parte de química. Na verdade, ele tem um modelo bioquímico de adesão, que por conta do tempo de tese e tudo mais, ele não conseguiu fechar. A gente está tentando ainda fazer umas medidas para ver se consegue provar. Ele tem já medidas, mas a gente precisa de um modelo mais completo. Mas ele trabalhou muito por causa disso, a irmã dele é química. Então, eu falei que a gente tem que colocar a irmã dele no artigo quando a gente publicar, porque ela ajudou muito a interpretar o que a gente não conseguia. E ele trabalhou na época, logo que ele entrou, eu ainda tinha colaboração com o Boris e a Christine de Urme, que são químicos de infravermelho. Eu acho que eles têm até colaboração aí na química da Unicamp também. E aí veio para cá uma estudante deles, a Bárbara, a gente tinha uma bolsa de EAD, alguma coisa assim, e ficou aqui um tempinho, e ele ia para Corderópolis falar com pessoas de centricultura. Então tinha a estudante de biologia, pós-graduação, né? Estudante de química e estudante de física. E eles estavam discutindo um experimento que eles iam fazer. Ele chegou para mim assim, Mônica, é surreal. É o mesmo experimento. Cada um deles tinha uma opção completa, assim, eram as mesmas técnicas, tal, mas o protocolo que eles iam usar era totalmente diferente. O biólogo queria cobrir tudo. O físico queria simplificar ao máximo, pegar os parâmetros, e a Bárbara, que era química, ficava no meio do caminho. E ele falou assim, é impressionante como muda, né? Eu falei, muda. Por isso que a gente precisa juntar, né? Porque a gente faz mais junto, que sabe? É isso aí mesmo, não, é bem isso mesmo, a questão do real versus o modelizado e o que a gente tem né, qual que é o melhor compromisso disso aí, né, eu acho que isso é válido. Eu ia até te perguntar, aproveitando nesse aspecto, né, Mônica, porque esses trabalhos multidisciplinares, né, sempre é um desafio, né, e eles funcionam justamente quando você tem bons colaboradores e bons interlocutores, você tem que ter boa vontade de todos os lados para que se consiga chegar no que é possível e na interpretação e principalmente na extrapolação, né, do que se faz em termos desse tipo de medida, o que pode ser extrapolado ou utilizado lá no modelo final real. Como é que foi um pouco essa tua experiência nessa migração aí de crescimentos em ultra alto vácuo, tudo limpo e assim por diante, para esse tipo de aplicação? Eu vou ser bem sincera, depois que eu voltei, eu trabalhei com semicondutores na minha tese de doutorado e no pós-doutorado fora do país. Quando eu voltei, eu voltei, é aquela realidade, o choque, né? Não sei se o pessoal que está assistindo já teve essa coisa, vai para fora, tem tudo, faz essas coisas de uma forma muito mais simples, volta para cá, tem que construir tudo do zero de novo. E eu digo que quem trabalha e faz boa ciência no Brasil faz em qualquer lugar do mundo de lavada, porque aqui sempre é mais difícil trabalhar. Mas eu fiquei uns 10 anos trabalhando em semicondutores, mas era muito difícil, inclusive ter repercussão no trabalho, porque todo mundo que estava trabalhando com semicondutores que eu trabalhava, estava lá em optoeletrônica fazendo dispositivos, e eu estava aqui, vendo o crescimento do filme, do quantum dot, blá, blá, blá.
E acaba, fica frustrante por isso, não porque você quer ser reconhecido, mas porque você quer ver se o seu trabalho está ajudando de alguma forma o avanço, né? E segundo, porque você enjoa também. Chega uma hora que sabe, parece que é sempre tudo a mesma coisa. Então, aquela coisa, vamos sair da zona de conforto e mudar para outro assunto. E eu tentei vários projetos diferentes, usando a microscopia como a base, né? Porque eu não sei nada, eu sei de materiais e muito de semicondutores, mas não sei muita coisa de outros materiais. Matéria mole era um desafio. E não deu certo. Por quê? Quer dizer, deu certo, publiquei artigo, meus alunos fizeram tese, mas não dava certo porque não era uma colaboração nesse sentido de você ter uma troca. Primeiro, tem que ter uma empatia e método de trabalho um pouco mais parecido. Então, quando eu encontrei a Alessandra, no início também foi uma coisa, não é que a gente fique conversando o tempo todo, mas a gente troca opiniões, porque, assim, eu tenho uma visão, ela tem outra visão, e ela tem a informação do sistema biológico, então a gente precisa dela para continuar, a gente continua no nosso caminho, os meus alunos fazem a gente tem tudo no laboratório, a gente pega só o inóculo da bactéria e faz toda a preparação no laboratório e depois usa as facilities para fazer análise. Mas, se você não tiver é um pouco uma confiança, né, de que os métodos vão ser respeitados, e no começo dava muito problema. Vou dar um exemplo, espero que ela não esteja escutando, senão ela vai ficar brava comigo. A gente começou com amostras que ela tinha feito, e ela tinha feito microscopia e não estava entendendo, ela fez uma pergunta para mim, eu levei 5 anos para responder a pergunta. Ela dizia assim, por que no final do biofilme, quando o biofilme está desestruturado, eu vejo essas células em pé na superfície? Mas ela só via isso com um biofilme com 35 dias de crescimento, porque é quando ele começa aquela cápsula a se romper e ir para fora. Ela só analisava biofilmes com 5 dias de crescimento, mesmo tendo microscopia confocal no laboratório, porque era quando ela via o biofilme, quando ela tinha suficiente material para fazer ensaios bioquímicos para fazer as análises. Então, por isso que eu propus, falei, vamos ver o começo, que você não está vendo. E eu falei, olha, tem cluster formando na superfície com algumas horas. Ela, não, impossível, não sei o quê. E aí ficou aquela briga. E é engraçado, porque passou algum tempo, ela fala isso para todo mundo. Não, a Xilela faz isso aqui. Aquilo que eu levei um tempão para convencê-la de que eu estava vendo, que ia contra os paradigmas da área, de como ela trabalhava, ela incorporou e continuou. Então, assim, isso eu acho gratificante, entendeu, Daniela? Porque você vê que existe uma sinergia ali, o avanço está ocorrendo e está sendo incorporado para os dois lados. E muitas das colaborações que você tem hoje, é aquela coisa assim, eu dou a amostra, o cara vai lá, mede uma coisa, ele publica aquilo, né, ó, interessante e tal, mas eu não uso aquilo como feedback para o meu trabalho, né, eu posso dar uma amostra para ele, ou ele pode me dar uma medida, mas se isso não tem uma via de mão dupla, fica muito estéril, acho que fica chato, tá? Você publica, você cria ciência, mas é aquela coisa estanque. Então, um dos motivos que eu até pedi para falar da bactéria, podia falar de semicondutor, né, quando você falou, é porque a gente queria um pouco esse arco. A gente começou lá com umas questões bem básicas de ciências dos materiais e a gente passou a entender mais da bactéria. A gente começou a dar, e hoje eu vejo os biólogos falando, quando, por exemplo, eles falam assim, não, eu sempre joguei fora a amostra porque quando eu tinha célula alongada, eu já vi, mas eu achei que era fungo. Eu sei que não é fungo porque eu tenho uma célula filamentada que tem GFP. E não é fungo, e a gente fez outros experimentos também. Posso fazer o PCR, né, para ver se é a Xilela, mas isso é enriquecedor, porque de repente fala assim, puxa, gente, vocês estavam jogando fora uma coisa super interessante. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas não, é isso aí mesmo. Eu acho que eu brinco sempre que colaboração é que nem casamento, né? Ele é muito longo quando dá certo, quando você consegue ter essas duas vias, né? Porque senão, como você disse, você pode até publicar vários papers, mas você não está construindo realmente um laço e essa comunicação onde ambos estão crescendo, né, e o conhecimento vai avançando. Em particular nessas áreas onde não tem jeito, né, você precisa ter gente entendendo de uma coisa bem e outra. E não é E tem mais uma coisa, Daniela, que é importante, é o respeito. Fácil achar essas pessoas que sabem. Desculpa, tá cortando aqui, eu não sei se eu interrompi você. Não, tá certo. Tem uma coisa que é importante, que eu sinto, principalmente os físicos costumam ser arrogantes, né? Eu acho que todo mundo vai concordar com isso. Eu tento não ser, mas eu acho que às vezes você acaba sendo por osmose. Mas é muito comum, quando você não entende algo, e a outra pessoa é a que entende, você meio que
eu não quero saber disso, porque eu não vou entender, eu tenho que confiar no que a outra pessoa está falando. Então, tem que ter uma relação de respeito em que você considera a opinião da pessoa, mesmo que ela queira dar opinião sobre o que você entende, mas você vai escutar e vai discutir. E eu já vi muitas colaborações acabarem por causa disso, porque quando você quer falar, olha, mas está acontecendo tal coisa, mas é o domínio da outra pessoa, e ela simplesmente ignora, porque ela é a dona da verdade naquela área. E eu acho que não existem donos da verdade, a verdade a gente está descobrindo todo dia, né? A ciência é assim, é uma das críticas que o pessoal faz para a ciência, mas hoje o ovo faz mal, daqui a pouco o ovo faz bem. Então é lógico, porque a gente vai acumulando dados, a gente vai acumulando conhecimento, e às vezes uma coisa que você aprende aqui, ela está dizendo, olha, aquilo que vocês estavam pensando antes está errado. Que nem a filamentação, ela existe, eu vi ela acontecendo na Vibrocolor e mandei para o pessoal de Princeton que trabalha com isso. Porque eles tinham um vídeo, eu achei um vídeo na internet de cultura de Vibrocolor, né, e eu via a célula filamentada saindo, e não havia nenhuma menção sobre isso. Aí eu mandei, não sei o que aconteceu, que eu conversei com o pessoal de Princeton, a Bonnie Bassler e o Ned Ingrid, nunca vou chegar lá. Mas, ai meu Deus, eu esqueci de desligar o telefone, só um minuto. Você está sem som, Mônica. Você cortou o som. Perdão, eu desliguei todo o meu computador e esqueci de desligar o telefone da casa. Mas o que aconteceu, então, eu passei para eles, e eles ficaram meio assim, o cara falou, nossa, que ótimo, maravilhoso, vou mandar para os alunos no laboratório, não sei o quê. Não sei o que eles vão fazer com isso, mas eu queria que aquilo fosse mais explorado, porque não é algo intrínseco da Xylella, é algo que tem em outras bactérias também. E por isso que a gente resolveu fazer esses padrões e tudo mais, para tentar entender mais. Nós não vamos saber nada do ponto de vista molecular, provavelmente, mas a gente vai agregar conhecimento para quem puder continuar depois. Tá? É excelente. Tem uma pergunta aqui do Murilo Santos. Ele agradece a apresentação, coloca que gostou bastante. Com relação aos experimentos com o NAC, acredita que estes resultados estejam de alguma forma conectados ao ciclo de vida da Xylella, com as mudanças que ocorrem nas IBS conforme o tempo? A gente acha assim, de novo, os experimentos da Audeliane eram bem complicados de fazer, e a gente não pode explorar todos os aspectos, né? Mas a gente vê que a desagregação, aparentemente, é gradual. Então, quando você tem aquela matriz do biofilme, o NAC tem que permear naquela matriz. Ele não destrói a matriz de dentro para fora, de fora para dentro, perdão. Ele vai comendo essa matriz aos poucos. Então, pelo que a gente viu, a ação no EPS solúvel é mais rápida, e no EPS slime, que é aquela cápsula do biofilme, ele consegue desagregar tudo, mas ela é muito mais lenta. Então, sim, deve existir uma ação preferencial, pode ser quebra de ligações disulfídicas, porque elas estão muito presentes no material da bactéria, inclusive nessas fímbrias, nesses filamentos, mas a gente não tem uma evidência, o que eu queria, né, uma evidência bioquímica ou molecular do que está acontecendo, mas a gente acha que sim. Pelo que a gente estudou até agora, sim, existe uma ação preferencial em alguns elementos do EPS. E, obviamente, à medida que ela muda a composição do EPS, a ação do NAC também vai ser mais lenta, mais rápida. Ótimo. Se ninguém mais tem alguma pergunta, deixa eu dar só alguns segundos se alguém quer colocar mais alguma coisa. Você está monitorando o chat e o YouTube? Estamos aqui, né? A gente vai aprendendo na marra, né? Eu sou totalmente anti todas essas coisas, mas enfim. Bom, então com isso, Mônica, acho que a gente pode encerrar. Eu agradeço imensamente a apresentação, acho que foi bastante valiosa aí, até o pessoal colocou a questão, né, das opiniões a respeito e assim por diante. Acho que tem vários aspectos que não são só científicos aí da sua apresentação, então a gente agradece bastante a sua participação. Obrigada. Obrigada a todos. Agradeço a todos pela audiência, a Dani e ao Ike pelo convite. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Até mais.